2022 acabou de começar e esse é o nosso primeiro Saúde em Dia do ano. E para falar com vocês nessa nossa primeira entrevista de 2022, o tema é algo que merece a nossa atenção durante o ano inteiro, aproveitando, é claro, o mês alusivo do Janeiro Branco. Vamos falar hoje sobre saúde mental. E para falar desse tema tão importante, ainda mais neste período onde um novo ano se inicia, nosso convidado de hoje é o terapeuta Matheus Dalabrida, que vem trazer aí algumas informações importantes que nós podemos usar durante todo o ano para ter a nossa saúde mental em dia. Matheus, primeiramente, muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, Kelly, é um prazer falar com você e levar um pouco de informação para as pessoas que nos acompanham. Nosso ambiente hoje é extremamente adaptado para esse assunto, ambiente, né? De consultório. Matheus, a gente está no período de início de ano, onde todo mundo começa a fazer o planejamento do ano, ver o que quer, o que não quer, e tudo isso começa aqui, né? Então é um assunto importante para esse início de ano. Com certeza. Não só para início de ano, Kelly, porque início de ano é um momento propício para a gente pensar como a gente quer o nosso ano, né? As pessoas aproveitam muito esse período do ano para fazer planejamento, traçar metas e tudo mais. Só que a saúde mental é algo que a gente precisa dar importância o tempo todo na nossa vida, né? Seja início do ano, meio do ano, final do ano, não importa o momento da nossa vida, seja na adolescência, seja na vida adulta, seja na terceira idade, independente da fase da nossa vida, saúde mental é um assunto que precisa estar sempre em ênfase, digamos assim. Por quê? Porque sem a saúde mental em dia a gente fica comprometido em vários aspectos, no trabalho, na vida social, nos relacionamentos, né? Então por isso a importância da ênfase da saúde mental o ano todo, né? Janeiro ele é propício porque já tem até uma campanha do Janeiro Branco, né? Legal. Mas como você disse, a saúde mental ela merece essa atenção durante o ano inteiro. Isso. E não tem quem não precise, ainda mais a gente vindo aí de 2 anos que foram meio turbulentos, né, Matheus? Com certeza. Eu costumo falar para os meus pacientes que toda pessoa que tem um cérebro em cima do pescoço precisa cuidar da sua saúde mental, porque nós somos seres humanos, né? E seres humanos têm problemas, têm defeitos, sempre tem algo para você melhorar. Por mais que eu seja uma pessoa disciplinada, focada, uma pessoa que não tem tanto problema, digamos assim, alguma dor eu tenho dentro de mim, alguma coisa eu carrego, alguma coisa eu preciso olhar com carinho. Então sempre tem algo para melhorar dentro do ser humano, Kelly, sempre tem algo para melhorar, independente de quem seja. Sempre falo aqui no Saúde em Dia que nós somos uma máquina, né? A máquina ela precisa de combustível, de um ajustezinho de vez em quando, né? E aqui é a nossa central. Sim, com certeza. Desde a barriga da nossa mãe, né, digamos assim, desde a nossa gestação, nós trazemos aí emoções, né? Toda a bioquímica da mãe está associada ali com o nosso cérebro. Então, desde muito novo, a gente vai criando padrões dentro do nosso sistema nervoso, vai criando processos adaptativos ou estratégias de sobrevivência que amanhã ou depois podem se transformar em dores. A gente nunca sabe quando um conflito vai aparecer na nossa vida. Então por isso que eu comecei o nosso bate-papo falando que a saúde mental ela precisa de atenção o ano todo, o tempo todo na nossa vida, porque como você falou, nós viemos de 2 anos aí um pouco complicados para a humanidade e ninguém conseguiu prever isso, da mesma forma que a gente não consegue prever o dia de amanhã na nossa vida. Hoje pode estar tudo bem, mas eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, eu não sei o que vai acontecer com as pessoas que eu amo amanhã. Então por isso a importância da gente olhar com carinho para a saúde mental o tempo todo, porque como a gente já comentou,
Se nós não estamos com a saúde mental em dia, ela compromete várias áreas da nossa vida, né? Eu acho que a gente pode falar, Matheus, que o ato de ter a saúde mental em dia é saber que nós podemos controlar o que está dentro e saber lidar com o que está fora. De certa forma sim, mas estar com a saúde mental em dia, além de, né, cada um tem o seu método, né? Tem pessoas que gostam de ler bastante, tem pessoas que fazem terapia, cada um tem seu método de se autodesenvolver e de se autoconhecer, né? E tá tudo bem, mas o correto seria não só saber controlar, mas conhecer as tuas emoções, conhecer quem você é, porque quando eu começo a me conhecer, muito mais do que me controlar, eu sei até onde eu posso ir, até aqui eu posso ir, daqui para frente eu preciso de ajuda, né? Então essa é a grande chave, não se controlar, mas se autoconhecer. Quanto mais eu me autoconheço, mais controle eu tenho sobre minha vida, né? Sobre até onde eu posso ir sozinho. E eu acho que as coisas passam a ter um pouco menos de peso no nosso dia a dia, né? Você sente isso das pessoas que fazem as terapias? Com certeza, porque falando o assunto que eu toquei antes, que eu acabei entrando nesse assunto, que desde a nossa gestação nós trazemos toda essa bioquímica da mãe associada à nossa vida, a tudo que acontece à nossa volta. A leveza é o primeiro passo e o primeiro sinal, digamos assim, de uma pessoa que sai de um processo de terapia. Uma vida mais leve, né? A pessoa consegue se esvaziar, né? Porque o nosso papel, principalmente agora falando da terapia em si, né? Como terapeuta, não é ensinar a pessoa a lidar com as suas emoções como se a pessoa não soubesse. Não, o nosso papel não é esse. O nosso papel é oferecer um ambiente seguro e propício para que aquela dor emerja, venha à tona e ali a pessoa consiga perceber da onde aquilo vem e a partir disso criar novas ferramentas, novos hábitos, novos comportamentos. Muito interessante. Com certeza. Durante a nossa vida, vocês percebem que o ser humano, ou estudos, né, mostram que o ser humano ele consegue deixar guardado coisas que aconteceram no passado, de não lembrar, e no decorrer da vida isso vem à tona de alguma forma? Legal, Kelly, que bom que você entrou nesse assunto. Nem todo comportamento na nossa vida ele é oriundo de um trauma, um evento traumático. Essa é uma visão um pouco equivocada que a gente acaba tendo, porque todo mundo imagina, eu tenho um comportamento assim, deve ter acontecido alguma coisa na minha vida que me causou isso e talvez eu não lembro. Quem nunca se fez essa Quem pergunta? nunca se fez, até eu, né? Mas nem tudo vem de um trauma. Veja, assim como eu falei antes, 30 dias, para você ter uma ideia, 30 dias após a nossa fecundação, ali já é começado a formar pequenos neurôniozinhos que depois vão se preparar para receber aquele corpo que daqui a pouco vai nascer, né? Então o cérebro é um dos primeiros órgãos formados no nosso corpo, certo? Desde ali a gente começa a gravar emoções, sentimentos, sensações. E aí depois na vida adulta eu tenho um monte de comportamento, eu faço escolhas que eu não sei por que eu faço e eu fico pensando que isso é oriundo de um trauma, de um acontecimento. Não. Aquela dor que hoje me incomoda, para mim ela é um problema. Só que para o meu sistema nervoso ela é apenas uma estratégia de sobrevivência. É como se o sistema nervoso encontrasse naquela dor uma estratégia de sobrevivência. É como se o cérebro olhasse para aquele problema e falasse assim: tá tudo certo, é assim que eu fui educado a viver. Eu aguento, eu não sei fazer diferente. Porque foi uma estratégia criada em algum momento da minha vida. Não quer dizer que seja um trauma. A convivência, às vezes, o meu sistema nervoso desde pequeno começa a observar papai, mamãe,
como eles se tratam, como é a vivência em casa, o que eles me ensinam. E esses aprendizados vão criando em mim estratégia de sobrevivência. Quando que isso vai se transformar numa dor? Quando aquilo não me ajuda mais. Em algum momento aquilo me ajudou. Hoje isso não me ajuda mais. Está me incomodando. Está virando um conflito. E esses conflitos sempre aparecem nos relacionamentos. Sempre, né? Relacionamento no trabalho, amigos, marido e mulher. Porque o problema ele está sempre no ser humano, na convivência. O ser humano não tem um problema com animais. Ele tem problema... árvore, né? Não, ele tem problema com pessoas iguais a ele, que também trazem problemas dentro de si. Então, respondendo a sua pergunta, nem todo problema é oriundo de um trauma. Aquilo, às vezes, para o teu sistema nervoso, que você denomina como problema, para ele é só uma estratégia de sobrevivência. E ele não sabe viver de forma diferente. Na terapia é um ambiente propício para você entender tudo que está por trás dessa dor, quando esse problema foi criado, quando tudo isso começou, e a partir disso fazer uma reeducação profunda, que é quando a gente começa a mudar todos esses comportamentos, essas dores, sentimentos, sensações e tudo mais. Podemos também falar que não existe, como você falou, é uma readequação. Isso, uma reeducação. Reeducação, uma readequação, a reeducação. É uma cura? É complicado quando a gente fala cura, né? É muito complicado, eu não posso falar essa palavra. Mas, de certa forma, é um processo de autocura. Autocura. Porque eu, como terapeuta, eu sou apenas um mediador. A pessoa está aqui, a dor dela está aqui, e eu sou um mediador entre ela e a dor dela. Dentro dela. Dentro dela. Então é um processo que ela mesma faz. Então é correto dizer que é uma autocura, sim. É uma autocura. E aí, puxando esse gancho da autocura, Matheus, eu acho que, assim como a maioria das terapias, né, dos tratamentos, das ajudas que as pessoas possam buscar, acima de tudo, a mudança tem que ser implantada dentro da pessoa. Ela tem que querer, ela tem que acreditar. Sim, tem que partir da pessoa. Independente do processo terapêutico que aquela pessoa faça, independente do profissional que essa pessoa procure, a mudança sempre parte dela. Sabe por quê, Kelly? Porque o ser humano só muda quando ele já sofreu o suficiente. O ser humano só muda quando aquele sofrimento já cumpriu o papel dele na vida da pessoa. Quando você olha para a tua dor e fala assim: a partir de hoje você não me ajuda mais. A partir de hoje eu não ganho mais nada com você. Tá na hora de você sair da minha vida. Aí a mudança acontece. Aí a pessoa está preparada para mudar. Matheus, agora um assunto, uma pergunta polêmica, porque em pleno 2022, né? Vocês ainda sentem que existe preconceito quanto às terapias e esses tratamentos que as pessoas hoje em dia, mais do que nunca, precisam? Sim, com certeza. Com certeza, porque nós vemos de uma sociedade que é educada a pensar que emoção é igual a fraqueza. E não tem nada a ver. Sentimento é igual a fraqueza. E não tem nada a ver. O ser humano é pura emoção. Existe aquele papo que fala assim, né? Ah, você não pode ser tão emoção, você tem que ser mais racional. Não existe ser humano racional. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver muito conteúdo lá que eu provo que o ser humano não é racional. Ser humano racional seria assim: minha mãe faleceu. Ah, enterra, amanhã é outro dia. Me separei, amanhã eu encontro outra pessoa. O ser humano não é assim. O ser humano é pura emoção. Existe algum ponto fora da curva? Não. A menos que você seja um psicopata, né? Existe. Mas não. Mas assim, o aí ser humano... Aí preocupa. Mas o ser humano é pura emoção. O ser humano é pura emoção. E a gente vem de uma sociedade que foi educada a pensar... eu como homem, atendo muitos homens, e eu percebo isso,
que eles foram educados a pensar que chorar é sinal de fraqueza, sabe? Principalmente homens mais antigos. Ou de afetar a sexualidade em algum ponto. Isso, e eles sofrem por isso. E quantas pessoas hoje não procuram ajuda porque foram educadas assim, que emoção é sinal de fraqueza. E aí, além delas sofrer, elas fazem todo mundo que está à volta delas sofrer também. Esse é o problema. Mas ainda, por mais que nós estamos num mundo cheio de tecnologias, cheio de informações, ainda assim existe muita resistência, né? Você falou do homem, né? Eu acho que mulheres também, numa questão geral, de ser forte. Você precisa ser forte. Você aguenta, você suporta. As criações também nos fizeram acreditar que a gente é forte. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ser forte é bom, a gente precisa disso, mas isso não quer dizer que eu não tenho que ter emoção. Isso não quer dizer que eu não posso chorar. Isso não quer dizer que eu não posso sofrer. Veja, ser forte não é não ter emoção, né? A gente está conversando aqui. Se daqui a pouco alguém abrir a porta e falar assim: Mateus, acabaram de bater no seu carro ali na rua e acabaram com o seu carro. Eu vou ficar possesso de raiva, porque eu tenho um problema emocional? Não, porque eu sou um ser humano e tá tudo bem. Mas agora, ser forte é quando eu consigo olhar para dentro de mim e reconhecer que em algum momento da minha vida eu preciso de alguém para me ajudar. Isso é ser forte, né? O conceito de forte é que a gente entende, que eu como terapeuta observo, ele é muito diferente do que o conceito que a gente aprende em casa, né? Que ser forte é não chorar. Fulano é uma pessoa forte, ele não chora por nada. Coitado desse fulano. Imagina a bagunça dentro da pessoa. Porque se você ignora os teus sentimentos, daqui a pouco isso vai estourar de outra maneira. Uma doença, um problema um pouco mais grave. Uma alergia, qualquer coisa que às vezes o corpo está pedindo socorro de uma outra maneira. Gastrite nervosa, problemas de intestino, fibromialgia. A gente poderia citar uma série de problemas somáticos. Queda de cabelo. Acho que está cada vez mais comum, principalmente nas mulheres, né? Sim, com certeza. A gente poderia citar uma série de exemplos somáticos aqui, psicossomáticos, que são oriundos do emocional. Por conta de emoções ignoradas, né? Por conta de problemas não tratados, que poderiam ser resolvidos lá atrás. Porque quando um problema começa, ele é desse tamanho. Como eu falei para você, ele começa como uma simples estratégia de sobrevivência. Uma estratégia de sobrevivência. Só que isso vai passando o tempo. Eu não mexo nisso. Isso vai me incomodando. E chega uma hora que isso está explodindo dentro de mim. Mateus, falando aí dos anos que nós passamos, né? Você falando também dessa questão de olhar os sinais do corpo. Você acha que 2022 pode ser um bom ano para as pessoas desacelerarem, aprenderem que desacelerar também é importante para o corpo e para a mente? Sim, com certeza. Nós somos máquinas. Né? Com certeza. Assim, o desacelerar, eu não sei se seria a palavra correta, porque tem pessoas que são felizes assim, e tá tudo bem. O problema é quando você não é feliz assim. E mesmo assim, você segue essa entoada, digamos assim, como diz a gíria, né? Aí sim é um problema. Tem pessoas que se dão bem assim, são felizes assim e tá tudo bem, né? Até a gente conversa muito, puxando um pouco, não pro lado espiritual, mas a ideia às vezes de se existe vida após a morte ou não, assusta um pouco as pessoas. Sabe por quê, Kelly? Eu sou cristão, eu tenho a minha crença, eu não trago isso para terapia, mas eu sou cristão, né? Mas isso assusta um pouco as pessoas, sabe por quê? Porque elas não aproveitam a vida aqui. E as pessoas vivem, Kelly, como se não fossem morrer. Como se a morte, elas ignoram isso. Por isso que pensar nisso causa um pouco de pânico para algumas pessoas, né? Então, você falando antes, será que seria um momento ideal para desacelerar? Se você não é feliz assim, com certeza.
Não só 2022, mas qualquer período da tua vida. É um momento ideal para você repensar isso. Se você não está feliz do jeito que você está vivendo, é um momento ideal para você repensar nisso, porque a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, gostando ou não. Querendo ou não, né? Mas eu falo assim também, Matheus, na questão de equilíbrio, sabe? De saber, do desacelerar, é olhar com equilíbrio para a vida, sabe? Sim. Saber dosar a intensidade, distribuir a sua intensidade em todos os campos que você acha importante também, né? Sim, com certeza. Eu converso com tanta gente, principalmente a gente vê isso quando você vai tratar pessoas que vivem em processo de luto, né? Aí você percebe, né? O remorso, o arrependimento, a culpa. Podia ter viajado uma vez na vida com a minha família. Podia ter ido tomar um sorvete. Podia ter ido tomar um chimarrão. Não fui, sabe? Então, é muito importante isso que você falou, sim, faz todo sentido. Eu acho que se ouviu muito isso agora pós-pandemia, né? De Sim. tantas pessoas que nós perdemos. Sim. Eu não trabalho na área, mas eu ouvi muito isso, sabe? Sim, com certeza, com certeza. Porque tudo aconteceu de uma maneira muito estranha, né? Porque você não podia fazer velório e tudo mais, né? Todos os procedimentos de saúde, de segurança, né? E o ser humano não estava preparado para isso. Na verdade, para isso a gente nunca vai estar preparado. Né? Mesmo sabendo que é a única certeza que nós Sim, temos. com certeza. Estranho, né? A dor é certa e ela não pode ser ignorada, sabe? A dor é certa, ela não pode ser ignorada. Eu falando com você aqui dá a impressão que eu sou a pessoa mais preparada do mundo para isso. E com certeza não. Sou um ser humano. E o dia que isso acontecer comigo, vai doer bastante. Mas a dor, ela não pode ser ignorada. Tá tudo bem. Você é um ser humano. Tá tudo bem sentir, né? Saber as ferramentas certas não é saber usá-las, né? Isso. Não é certeza de que você vai saber usá-las 100%. Isso, com né? certeza. Pô, esse ano eu precisei de 3 terapias. Olha já, aí, tá? Então, terapeuta na terapia. com precisa certeza, também, né? com certeza. Matheus, então eu acho que esse ano novo começando, janeiro branco aí, com uma campanha, um recado que você deixa para esse ano. Priorize o que é importante na sua vida e, acima de tudo, se priorize, porque se você não estiver bem, você não vai conseguir ser o bem e o bom para ninguém. Com certeza. Você é a pessoa mais importante da tua vida. Você que tem filhos pode até pensar assim às vezes, né? Você que me ouve tem filhos pode até pensar, poxa, mas a pessoa mais importante da minha vida são os meus filhos. Tá, mas se você quer cuidar deles, se você quer ver eles bem, você tem que ficar bem em primeiro lugar. Então você é a pessoa mais importante da tua vida. E se isso que eu tô falando tá te causando algum desconforto, você precisa de terapia, tá? Então é um momento ideal para você priorizar a tua felicidade também, a tua alegria, o teu bem-estar. É hora de você cuidar de você, cuidar da tua saúde mental mais do que nunca. É isso mesmo, Matheus. Eu gostaria de te agradecer por nos Obrigado. receber hoje, falar um pouquinho do seu trabalho e da importância de estarmos bem. E afinal de contas, como o pessoal viu durante todo o ano, a saúde mental é um ponto. Sim. E o resto também merece atenção. Com certeza, porque nós não somos só, não existe essa ideia de mente e corpo, é tudo uma coisa só. O cérebro é um órgão do corpo, né? Então você tem que cuidar da tua saúde como um todo, né? Mais uma vez gostaria de te agradecer. Obrigado, por nos Kelly. receber, viu? Falando, gente, é início de ano, todos os dias do ano deve ser falado, mas é um momento propício aí pra gente bater em cima dessa tecla, né? Com certeza, Kelly. Foi um prazer falar aqui para você. Sempre que precisar, eu estou à disposição. É um prazer poder levar um pouquinho de informação, né? Mesmo que seja algo simples, mas para as pessoas que estão nos ouvindo, é um grande prazer estar aqui. Gente, você que nos acompanhou, um feliz 2022, meu e do Matheus aqui, hoje falando sobre saúde mental, e que esse seja um tema para você lembrar e trabalhar durante todo esse ano que acaba de começar. E Saúde em Dia de hoje fica por aqui, lembrando que durante o ano traremos sempre muita informação para deixar a sua saúde em dia.